Capítulo 11. Encontros. 1. Nos dias seguintes, Lítio fez várias descobertas sobre as mudanças pelas quais havia passado. Seu corpo parecia mais leve do que nunca, todas as suas habilidades físicas aumentadas, todos os seus sentidos mais aguçados e intensos, em comparação com antes. Também houve mudanças cosméticas em sua aparência. As manchas em seu corpo tinham encolhido visivelmente. Sua pele estava mais lisa do que após um tratamento de spa na terra e a maioria das sardas ao redor do nariz e dos olhos desapareceu. Lee tomou nota de todas essas mudanças, tentando entender o que havia acontecido, mas ele não se importava menos com os efeitos embelezadores. Mesmo sem manchas e sardas, ele ainda pareceria um caipira bruto. Se sua mãe havia passado alguma coisa para ele não pôde perceber. Ao contrário de suas irmãs, Liti não tinha nada de sua beleza ou graça. Elina se moveu como uma bailarina, enquanto ele era áspero e desajeitado o suficiente para se sentir como um homem das cavernas. Lee tinha olhos profundos como o pai, uma testa alta e um nariz um pouco grande demais para ser proporcional ao seu rosto. Ele não era feio, mas nem bonito. O melhor que ele poderia dar a si mesmo foi um sólido 6 em cada 10. A única esperança de Liti para melhorar era o surto de crescimento na adolescência, para se livrar de seu corpo magro e esquelético. Descobrir as mudanças no núcleo da mana exigia ainda mais tempo. Lita entendeu que sua mana havia sofrido uma mudança qualitativa, tornando-se mais pura e densa. Isso permitiu que ele lançasse feitiços mais fortes, reduzindo também o tempo que ele precisava para manipular a magia elementar e espiritual, resultando em maior velocidade de lançamento. Através do revigoramento ele agora conseguia identificar a presença desse material semelhante ao alcatrão espalhado por todo o corpo, em seus órgãos, vasos sanguíneos e até no caminho neural. Sempre que ele usava a técnica acumulação, ele podia sentir as partículas menores do tipo alcatrão sendo puxadas em direção ao núcleo de mana, enquanto as maiores se fragmentavam ao longo do tempo, diminuindo de tamanho antes de realmente se moverem. Confiante em sua nova força, Lich começou a ficar mais profundo na floresta, procurando por presas maiores. Ele não tinha mais medo de predadores. Em vez de evitá-los, ele começou a cuidar deles. Lich queria que sua família tivesse pelo suficiente para fazer um conjunto de roupas quentes para todos. Ele estava cansado de ser forçado a usar tantas camadas de roupas durante o inverno, que não conseguia andar direito, dando todos os passos como um pinguim. O problema era que Lit ainda se movia pela floresta fazendo muito barulho, exalando suficiente intenção de matar para espantar qualquer coisa que não fosse estúpida ou desesperado o suficiente para ficar no seu caminho. Foi apenas graças ao feitiço Visão da Vida combinado à magia espiritual que ele ainda era capaz de caçar. O alcance da magia espiritual havia se expandido para mais de 30 metros, 32,8 jardas, para que ele pudesse matar facilmente qualquer animal que tentasse escapar subindo em árvores ou voando. Quando Lit não era capaz de pegar nada, ele abatia qualquer pássaro que cometesse o erro de voar dentro de seu alcance. Um dia, Lit estava explorando uma nova área da floresta de Traun, na esperança de encontrar uma refeição que usasse pele, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Enquanto olhava para um pequeno monte, sua visão de vida avistou 3 forças vitais escondidas a poucos metros de profundidade. Eles não eram fortes o suficiente para serem predadores, mas eram grandes o suficiente para ser um almoço perfeito. Se esses são roedores ou outros animais inteligentes, pode haver mais de uma saída. Não tenho tempo a perder, vou forçá-los a sair. Depois de chegar ao ponto mais alto do monte, sempre mantendo os 2 olhos no prêmio, ele usou a magia da terra magna. O chão ao redor dele começou a tremer, fazendo o toque e os pequenos túneis desabarem. As criaturas começaram a entrar em pânico, seguindo a rota mais direta. Lit começou a correr, seguindo seus movimentos subterrâneos o mais próximo possível, não os deixando sair do alcance da magia espiritual. De um buraco bem escondido perto de um arbusto, saíram 3 coelhos gordos, 2 deles ainda com pelo branco como a neve. Por sorte, Lit gritou enquanto estalava os dedos, forçando o pescoço dos coelhos a girar 180 graus. Vou guardar o branco marrom para mim, enquanto trocarei as outras 2 peles com selinha por um pelo de menor qualidade, mas muito mais quantidade. Hoje é realmente o meu dia de sorte. Lit estava tão acostumado a estar sozinho na floresta para sempre pensar em voz alta, para quebrar a sensação de isolamento. Ele pendurou os coelhos no cinto pelas orelhas e começou a caminhar em direção à casa de Celia. Depois de alguns passos, Lit ouviu um som estranho se aproximando. Ele nunca tinha ouvido isso antes, então começou a procurar a fonte. Logo ele viu 2 cavalos à distância,
galopando em sua direção. Porra, parece que eu tenho sido muito barulhento. Lutar ou fugir? Para responder sua própria pergunta, ele ativou a visão de vida novamente. Os cavalos eram apenas cavalos, enquanto os homens estavam longe de serem impressionantes. O ponto de partida era tão forte quanto Celia, enquanto o de trás era ainda mais fraco que Ras, pai de Lit. Lit se forçou a esconder um sorriso cruel. Bem, meu primeiro encontro com completos estranhos neste novo mundo. Eles são boas pessoas. Aposto que os humanos são humanos em todos os lugares. Isso significaria que eles são cuzões. Mal posso esperar para descobrir. Lit ficou lá, esperando eles chegarem. O primeiro homem era claramente um criado, vestido com uma roupa de caçador de couro de baixa qualidade, com uma crista no peito e nos ombros. Era um homem de meia idade, com a barba por fazer, cabelos curtos e pretos, olhos maus e zangados, sentados em um rosto digno de um tiro de caneca. O que estava atrás dele estava vestido com um traje de qualidade muito melhor, provavelmente novinho em folha. Ele usava o mesmo brasão no peito, mas este parecia ser feito de seda e ouro bordado. Ele era um garoto de talvez 16 anos, com um rosto bonito e a constituição de uma modelo de maiô. O couro apertado enfatizava seu corpo musculoso se movendo em sintonia com seu cavalo. Lit sentiu-se realmente chateado. E ele sabia exatamente o porquê. Eu realmente espero que ele seja tão idiota quanto bonito. Caso contrário, não apenas serei forçado a começar a acreditar no príncipe encantado, mas também morrerei de inveja. Ei, garoto. O criado tinha um tom de voz rude. Que barulho foi esse de antes? Lit colocou sua melhor expressão inocente, brincando de lobo em pele de cordeiro. Bom dia, senhor. Era só eu caçando. Me desculpe se te assustei. A voz de Lit parecia genuinamente apologética. Ele queria dar a eles o benefício da dúvida. Onde você comprou esses? Ele disse ignorando as desculpas por Lit e apontando para os coelhos. De uma toca de coelho. Eles são a minha caça. Lit sorriu vigiando os dois. Deus para nós. Agora, eles vão fazer um cobertor perfeito para minha mãe. O jovem bonito também tinha uma voz bonita. Se você realmente sente muito, deve nos oferecer uma compensação adequada. Mesmo um cidadão comum como você deve saber o básico da decência. Ele disse com um sorriso irônico. Lit abandonou o ato como uma granada viva. Sério? Roubar uma criança em plena luz do dia? Você não tem vergonha? Criança. O servo repreendeu. Você sabe com quem está falando. Ele é filho do Barão Hat, senhor dessas terras. Lit começou a rir alto. Por favor. A floresta de Traune não tem dono, exceto, talvez, contar Lark. Pare de vomitar touros apenas para cobrir suas desculpas. Além disso, você sabe com quem está falando. Eu sou o Supremo Mago. Viu o que acontece quando você gasta o fôlego com os plebeus? Corte. O jovem nobre pegou o arco curto que ele carregava nas costas, segurando uma flecha. Eles são muito estúpidos. É da natureza das coisas. Ele disparou a flecha com mira perfeita em direção ao coração de Lit. Mas Lit estava longe o suficiente e tinha mantido muitos feitiços prontos na ponta dos dedos. Com um aceno de mão, uma forte rajada de vento atingiu a flecha ao lado, fazendo-a girar fora de controle antes de atingir inofensivamente o solo a alguns metros do alvo pretendido. Apesar de estar pasmo, o jovem nobre foi capaz de manter a calma, colocando outra flecha enquanto ordenava que Corte matasse o garoto. Lit levantou a mão esquerda, congelando Corte no lugar com magia espiritual, enquanto com a direita ele assumiu o controle da flecha, que escapou dos dedos do jovem antes de esfaqueá-lo nos olhos. O jovem caiu do cavalo, gritando de dor. Pensar que eu me incomodei em dar a vocês uma chance de sair daqui vivos. Lit suspirou balançando a cabeça. Espere. Se você matar o jovem senhor, você e quem você ama morrerão. Pense nisso. Lit começou a rir novamente. Sério? E como eles puderam descobrir o que aconteceu aqui? Lit moveu o polegar esquerdo e Corte notou horrorizado que sua mão direita estava se movendo contra sua vontade, desembainhando a faca de caça que ele carregava no cinto. Espere, por favor. Tenha piedade. Não faça isso. Você é apenas uma criança. Ele implorou. Então, quando você quer matar, você mata. Mas quando você perde, eu devo mostrar misericórdia. O rancor em sua voz era palpável. Lit abaixou o dedo anelar, colocando a faca na garganta de Corte. Desde que você é apenas um servo, eu vou te dar uma morte limpa. Com um movimento do dedo mindinho, Lit forçou Corte a cortar a garganta de orelha a orelha. Então ele se aproximou do jovem nobre que ainda se contorcia de dor, indiferente ao que aconteceu com seu leal servo. Quanto a você, você é o tipo de cara que eu mais odeio. Com uma mão, Lit o manteve congelado no ar, enquanto ele usava a outra para socá-los sem parar.
Você está fodendo tudo. Dinheiro, beleza, um futuro brilhante. E tudo que você pode fazer com esses tesouros é ferrar aqueles que já estão lutando para sobreviver. Lito odiava os seres humanos mais do que tudo. Mesmo na Terra, a única coisa que mantinha sua raiva sob controle era as suas responsabilidades para com a família. Mas no novo mundo não havia câmeras, nem GPS, nada. Havia apenas poder, e pela primeira vez ele era quem o segurava. Você sabe, eu tenho uma irmã muito doente. Lit disse depois de sair. Eu nunca poderia praticar magia das trevas em seres vivos, porque usá-la em animais é simplesmente cruel. Você, do outro lado, é apenas um monstro com a cara de um homem. Você fará um espécime perfeito para minha pesquisa. O bosque de Traune ressoava com gritos por horas antes que a morte pudesse reivindicar seu prêmio. Capítulo 12. Encontros 2. Enquanto Lit se aproximava da casa de Celia, ele sentiu um profundo sentimento de vergonha o atormentando. É uma pena desperdiçar tantos bons equipamentos e carne de cavalo, mas não tenho desculpa plausível para isso. Nossa fazenda poderia realmente usar alguns cavalos, mas e se alguém os reconhecesse? Muitos riscos por tão pouca recompensa. Destruindo tudo foi a coisa certa a fazer. Depois que ele terminou suas experiências, Lito usou a magia das trevas para apagar qualquer vestígio ou prova do que aconteceu, transformando tudo em pó. Celia estava tão animada ao ver os dois coelhos para deixar escapar sua extrema necessidade deles, para atender à ordem de um cliente muito generoso. Respeitando os ensinamentos de seu mestre, Lita explorou a situação. Os caçadores não fazem favores, eles fazem acordos. Ele citou. Em troca dos coelhos brancos como a neve, Lit conseguiu um conjunto completo de roupas quentes de qualidade inferior e Celia pessoalmente daria a pele restante de graça. Isso e os 3 coelhos prontos para cozinhar lhe renderam muitos elogios de sua família, exceto Arpão. Com o tempo, ele começou a considerar toda a comida que Lit levava para casa como garantida. Então seu ódio e inveja voltaram mais fortes do que nunca. Aquele pequeno sanguessuga. Caçar com magia é fácil. Qualquer idiota poderia fazer. Tudo o que ele faz é um tapa na minha cara. Eu nunca recebo o respeito que mereço como primogênito, e é tudo culpa dele. Primeiro, ele ostenta por sorte. Caça e se faz de mártir, pedindo a mãe e pai que deixem o lixo de Tista ser a primeiro a ter roupas de pele. O que Tista pode fazer com eles? Ficando doente com estilo? Não, Lit fez de propósito. Ele sabe que meus pais estúpidos ainda se ressentem de mim por dizer a verdade sobre essa aleijada. Lit fez isso apenas para me fazer perder a cara em comparação com ele. A verdade era bem diferente da interpretação egocêntrica de Urpal. Lit realmente amava Elina, mãe, Rena, irmã mais velha, e Tista, irmã doente, enquanto Arpal nunca estava em sua mente. Ele curou qualquer pessoa da família sem ser solicitado, exceto Arpal. Mas não por despeito ou raiva, mas simplesmente porque sua existência era irrelevante aos olhos de Lit. Se Arpal viveu ou morreu, não era problema dele. Ele não faria nada para prejudicá-lo, mas também não o ajudaria. Para Lit, eram completos estranhos que moravam na mesma casa. A razão pela qual ele queria que Tista fosse a primeira a se beneficiar da sorte era que Lit esperava que, com roupas quentes o suficiente, sua irmã pudesse finalmente passar mais tempo com ele e Rena durante o inverno, brincando na neve. Aos olhos de Lit, a imagem de Carl muitas vezes se sobrepunha ao rosto de Tista. Ele os amava profundamente, e os dois foram vítimas de um destino cruel. Lit não estava disposto a deixar alguém ou qualquer coisa, nem mesmo uma condição congênita, afastar seus entes queridos. Ele sofreu com o pensamento de quão pouco da vida ela poderia desfrutar. Para dar a Tista a oportunidade de experimentar velocidade e a sensação do vento em seu rosto, Lit construiu para ela um balanço com a ajuda de seu pai, Ras. Não era nada de especial, apenas uma prancha de madeira presa a 4 cordas apertadas penduradas em uma estrutura de madeira invertida em forma de composições triangulares. No entanto, o resultado foi inspirador para sua família. Os balanços pareciam desconhecidos no Novo Mundo, ou pelo menos estavam no condado de Lustria. Ras olhou para o resultado do trabalho deles com admiração. É incrível. Por que as 3 vigas de madeira em vez de apenas uma? Razões de segurança. Lita explicou enquanto usava a magia da terra para fazer com que os últimos 10 centímetros, 3,9 polegadas, das vigas afundassem no subsolo, impossibilitando que o balanço caísse devido a mau tempo ou a um movimento muito vigoroso. Dessa forma, as 2 extremidades são como uma cadeira. Várias pernas significam que o peso é igualmente distribuído entre várias vigas, tornando a tensão por viga significativamente menor. Claro, agora que você explicou, é tão simples. A propósito, como chamamos isso? Lita estava sem palavras.
Ele não tinha ideia de qual era a palavra para o movimento do balanço e não podia perguntar isso agora. É uma cadeira de balanço. Droga, porque eu sempre estrago nos pequenos detalhes. Essa não é uma cadeira de balanço, mas é a coisa mais próxima que eu conseguia pensar no meu vocabulário atual. Tista se apaixonou por seu presente, e a cadeira de balanço logo se tornou um passatempo popular na família, a ponto de Haas precisar construir mais algumas para evitar brigas. Além disso, após seus experimentos com magia negra, Lit passou os meses seguintes tentando aplicar a visão da vida e o revigoramento enquanto tratava os sintomas de Tista. Se eu conseguir ter para o corpo de Tista a mesma imagem que o revigoramento me concede para meu próprio corpo, eu poderia entender melhor sua condição subjacente. Isso significaria ter chances muito melhores de encontrar uma cura. Num piscar de olhos, era quase inverno novamente. O quinto aniversário de Lita estava chegando. Lita estava determinado a capitalizar todos os dias antes da chegada do grande frio, para aproveitar o máximo de caça possível para encher a despensa da casa até a borda. Ele não tinha ideia de quão frio seria o inverno que chegava, e mesmo que ele fosse provavelmente forte o suficiente para sobreviver a uma tempestade, duvidava que seus pais lhe permitissem testar sua teoria. Durante o último ano, Lita havia explorado cada vez mais os bosques de Traun, aprendendo a se mover sem alarmar os animais. Ele também descobriu novos usos para a magia negra. Seu mais novo feitiço, o sudário, permitiu que ele cancelasse o cheiro e a aura do corpo envolvendo Lita em uma fina camada de energia escura, impossibilitando a maioria dos animais de notá-lo, pelo nariz ou pelo instinto. Mas não era uma tarefa fácil. Mesmo um pequeno passo em falso transformaria o sudário em plena intenção de matar, deixando toda a floresta ciente de sua presença. Naquele dia, Lita estava invadindo uma nova área, nas profundezas da floresta de Traun, investigando uma sensação estranha que o atormentava por dias. Em certas áreas da floresta, Lita podia ouvir um zumbido irritante, e até aquele dia ele sempre o ignorava. Lita sempre pensou que era um chamado de algum animal estranho e desconhecido, mas nos últimos dias o barulho ficou mais forte e persistente. Droga, seja o que for. Isso me lembra a fonte de alimentação ininterrupta da minha área de trabalho sempre que houve um apagão. Lita não pôde deixar de imaginá-lo como um grito desesperado de ajuda. Ele não entendeu como conseguiu essa ideia, mas seu intestino estava lhe dizendo que era algo importante. Desde que Lita aprendeu artes marciais na Terra, ele sempre seguiu os seus sentimentos quando não tinha nada a perder, e esse era definitivamente o caso. Quanto mais perto ele chegava, mais alto o barulho. Lita sabia que ele estava no caminho certo. Ele estava correndo a toda velocidade quando ouviu um uivo arrepiante. Lita imediatamente usou dois de seus feitiços que salvavam vidas, sudário para se esconder, e o feitiço de ar pés leves. Flutuou alguns centímetros acima do solo, tornando seus movimentos silenciosos. Ambos exigiram muita concentração, mas era melhor gastar um pouco de mana do que estupidamente colocar em perigo a si mesmo. Calmo e concentrado, ele procurou a fonte de todo aquele barulho. Puta merda. Isso é um ri. Lita exclamou interiormente depois de se esconder rapidamente atrás de uma árvore enorme. Um ri era um animal lobo mágico, o ápice predador dos bosques de Traun. Bestas mágicas eram mais comuns e mais fracas que monstros, mas ainda assim podiam desmontar facilmente um soldado totalmente armado. Poucos animais podiam se transformar em um animal mágico. Eles precisavam de um grande talento para a magia e tempo suficiente para alimentar a energia do mundo. Uma vez que um animal se tornasse um animal mágico, ele poderia usar sua mana para aumentar suas proezas físicas e até desenvolver feitiços que empregavam elementos com os quais eles estavam sintonizados. O ri era quase do tamanho de um cavalo, com um pelo grosso de cor de fogo. Lita não conseguia entender por que um ri chegaria tão perto de um povoado humano. Ris eram bestas inteligentes que evitavam problemas desnecessários. Se os humanos não os perturbassem, devolveriam o favor. Lita sentiu pena de sua presa. Depois de se certificar de estar contra o vento, ele cancelou os dois feitiços para economizar mana preciosa. Entendendo melhor a situação, os Ri continuavam uivando e rosnando, como se sentisse dor. Lita percebeu que toda vez que o focinho do Ri chegava perto do chão, o zumbido ficava agudo e o lobo mágico choramingava de dor. Agora mais curioso do que com medo, Lita ativou a visão da vida para estimar o poder do Ri. O que ele viu o fez ofegar alto. O Ri era incrivelmente forte, com um fluxo de mana quase igual ao de Lita. Mas o verdadeiro motivo de espanto foi um segundo fluxo de mana, que pertencia à fonte do zumbido. Era uma pedrinha, menor que um dedal. Que merda. Essa pedra está viva. Isso explica tudo. O barulho que ele emitiu deve ter atraído Aokiri.
Assim como aconteceu comigo. Tendo em conta as suas reações, o barulho é muito mais irritante para o rei do que para mim. Nunca ouvi falar de rochas com fluxo de mana. Essa coisa deve ser um item mágico. Não posso deixar que o bruto a destrua. Jogando cautela ao vento, Lee decidiu agir e salvar a pedra mágica. A força vital do Ri é incomparável à minha, mas se eu conseguir evitar que ela se aproxime, sei que posso ganhar. O fluxo de mana dele é inferior ao meu, e pelo que Celia me disse que bestas mágicas não têm feitiços ofensivos. Primeiro Lee ativou Mortalha novamente. Depois começou a tecer seu feitiço mais forte. Flecha da Praga. Um raio de energia escura voou de suas mãos unidas, atingindo o Ri do ponto cego enquanto tentava novamente quebrar a pedra barulhenta com os dentes. O som estridente e o feitiço atingiram os dois ao mesmo tempo, fazendo a besta mágica quase perder o equilíbrio. Flecha de Praga foi um feitiço que injetou uma massa densa de magia das trevas na vítima, interrompendo o fluxo de mana e a força da vida. Lita havia cobrado o máximo que podia, para obter o máximo de vantagem possível. Antes que o Ri pudesse se virar para procurar seu inimigo, um fluxo de raios irrompeu das palmas de Lit, atingindo a besta mágica com força suficiente para derrubá-la. Enquanto aumentava a distância entre eles, Lit cancelou a mortalha e a visão da vida. Apesar dos ataques furtivos, o Ri ainda estava vivo e forte. Lit concentrou sua magia espiritual, usando as duas mãos, tentando quebrar o pescoço como ele já havia feito inúmeras vezes. O Ri não era estúpido. Assim que sentiu a sensação ameaçadora em seu pescoço, contraiu seus músculos, reforçando-o com mana e tornando-o mais duro que o aço. Merda. Tanta vantagem para mim. Se ao menos eu pudesse usar magia de fogo, você já estaria assado até a morte. Você poderia, por favor, ir embora. Essa coisa é minha. Lit conjurou vários dardos de gelo, jogando-os na besta mágica de múltiplos ângulos simultaneamente. O Ri facilmente se esquivou de todos, retalhando com um poderoso rugido mágico. Lit foi salvo apenas pela distância, tendo tempo para perceber que uma forte rajada de vento vinha em sua direção. Ele recuou no momento do impacto, usando sua própria magia do vento para dissipar a explosão. Suas mangas se transformaram em confete, mas além de algumas feridas de carne, ele estava bem. Me fode de lado. Muito obrigado, Celia. Bestas mágicas não têm feitiços ofensivos. Com certeza. Parece que este Ri nunca recebeu o memorando. O Ri atacou Lit, usando suas rajadas de vento para interromper seu ritmo. Lit fez o possível para manter o animal à distância, mas a diferença nas proezas físicas era esmagadora. Era apenas uma questão de tempo antes de ser pego. Ok, quando você não pode vencer, apenas corra. Plano B. Lute sujo. Lit parou de fugir, para preparar seu último plano de ataque antes de jogar a toalha. Ele conjurou muitos dardos de gelo, mas não os jogou. Deixou-os flutuando no ar ao seu redor. Após um momento de hesitação, os Ri escolheram ignorá-los atacando diretamente a praga insolente. Isso é um bom garoto. Como é isso? Feitiço gêmeo. Flash bang. A mão direita de Lit produziu um enorme flash de luz. Por um momento foi como se um segundo sol tivesse aparecido. Em vez disso, sua mão esquerda usava a magia do vento para produzir um ruído comparável a uma explosão. O Ri caiu de dor, seus olhos e ouvidos sangrando, enquanto Lit estava incólume. Ele havia aprendido há muito tempo que, desde que fosse infundido com sua mana, seus próprios feitiços não lhe causariam dano. Ele poderia se cobrir de fogo, gelo ou raio sem arranhões. Quando o Ri bateu contra uma árvore, Lit finalmente usou as lanças, jogando-as com toda a força que ele tinha. Todos eles atingiram o alvo, mas o grosso pelo mágico os impediu de empalá-lo, perfurando apenas alguns centímetros de carne. Lit verificou imediatamente com a visão da vida os resultados pavorosos. O Ri estava definitivamente ferido e enfraquecido, mas longe de estar morto. Droga! Tanto esforço por tão pouco dano. Se continuar assim, sou eu quem provavelmente ficará sem vapor ou com sorte. O Ri só precisa de um golpe para me matar. Não vale o risco. Lit usou magia espiritual para recuperar a pedra mágica antes de correr por sua vida. A pedra estava cheia de marcas de dentes. Sua superfície afiada formigava a pele de Lit. Até mais, otário. Lit gritou com fera mágica ainda atordoada. Vejo você novamente em alguns anos. Vamos ver se você se atreve a me atacar de novo. Pequenas gotas de sangue tocaram a pedra, e o barulho parou. O Ri ainda estava tentando entender o que acabara de acontecer. Só queria que o maldito barulho parasse de machucar seus ouvidos quando aquele feroz filhote de homem aparecesse. Os Ri tentaram assustá-lo e lhe ensinar uma lição, mas acabou sendo o único a ser educado. Bah, quem se importa? O Ri pensou. Eu queria me livrar daquela pedra estúpida e,
De uma maneira ou de outra, concluiu o trabalho. Mas esse era um filhote mal-humorado. Rezo para que ele mostre mais consideração pela matilha do que por mim. Caso contrário, quando crescer por isso, ele será um flagelo para seus parentes. Humanos estúpidos e sua ganância só trazem problemas. Eles são incapazes até de cuidar de si mesmos. O Ri, líder de todos os bandos na floresta de Traun, encolheu os dardos antes de retornar à sua família. Capítulo 13. Novas soluções. Novos problemas. Lich continuou correndo até sair da floresta, virando a cabeça de vez em quando para verificar com a visão da vida se ele estava sendo seguido. Não há vestígios do Ri, mas é melhor prevenir do que remediar. Receio ter irritado muito essa coisa. É melhor dar um tempo para desabafar e procurar presas mais fáceis. Ele estava perto da casa de Celia, quando finalmente se lembrou da pedra mágica. Lich ativou a visão da vida, dando uma boa olhada de perto. A primeira coisa que ele notou foi que as bordas ásperas da pedra haviam se suavizado, não machucavam mais sua pele. A superfície ainda estava áspera, mas agora parecia um mármore de pedra. O zumbido parou por um tempo, e a força vital da pedra mágica, apesar de ainda estar no mesmo nível, mudou significativamente. Quando viu pela primeira vez, sua força vital era como uma vela prestes a queimar de cera. Agora estava firme, com um pulso regular. Avisar Celia sobre a besta mágica tinha prioridade. Então ele escondeu a pedra em uma bolsa de couro que sempre carregava no pescoço antes de bater na porta dela. Lich explicou tudo, descrevendo em detalhes o tamanho e o poder do Ri, deixando-a espantada. Claro, ele nunca mencionou a briga deles. Lich disse a ela que ele fugira assim que seus olhos se encontraram, e que ele escapou apenas graças à sua magia, mostrando suas mangas esfarrapadas como prova. Bons deuses, garoto. Ela ainda se recusava a chamá-lo pelo nome dele. Você teve muita sorte de ter sido fácil com você. Se o Ri tivesse decidido persegui-lo, não teríamos essa conversa. No entanto, obrigado por me avisar primeiro, em vez de ir para seus pais. Celia bagunçou seu cabelo. Como você sabe que eu vim aqui primeiro? Porque se não o fizesse, seus pais provavelmente teriam trancado você em sua casa, e um deles teria vindo aqui para me avisar em seu lugar. Lich congelou. Ele acabara de desviar de uma bala muito mais assustadora do que qualquer Ri. Você está certo. É melhor não contar a eles. Caso contrário, meus dias de caça podem acabar para sempre. Sim. Sugiro que você tire o resto da manhã de folga. Invente desculpa por essas mangas e vá para casa. Celia caminhou pelo galpão perto de sua casa, onde ela mantinha as presas. Tome isso como um agradecimento pelo aviso. Ela entregou-lhe um coelho e um pisca-pisca, prontos para serem cozidos. Eu estava indo para a floresta. Acho que vou seguir meu conselho e continuar cuidando das peles restantes. Vou caçar à tarde, quando for mais seguro. Lich agradeceu com uma profunda reverência. Ele sabia o quão preciosa a carne era em Lutia, mesmo para uma caçadora tão boa quanto Celia. Sem mencionar que ela acabara de salvá-la de prisões perpétuas na casa. Ele passou o resto da manhã tentando entender como usar a pedra mágica. Parecia estar se alimentando da mana de Lich. Não sugando-o como um parasita, mas como mordiscando a mana que ele naturalmente liberou de ser talentoso em magia. A pedra simplesmente respiraria o que o corpo de Lich respirava, nada mais. Lich tentou injetar mana nele, mas sem sucesso. Então ele lançou feitiços elementares enquanto segurava a pedra, para verificar se a força, a velocidade de lançamento e a área de efeito foram afetadas de alguma forma. Todas as suas experiências não deram resultados. A pedra se parecia com qualquer outra. As pedras não têm um fluxo de mana tão claro e, certamente, não têm força vital. Talvez essa coisa precise de tempo para curar, recarregar ou algo assim. O Ri estragou tudo bastante. Vamos torcer para que não seja quebrado. Se não começar a me prejudicar, eu vou mantê-lo. Talvez seja algum tipo de tesouro, ou talvez eu possa encontrar algo sobre isso nos livros de Nana. Eu só tenho que ter paciência. Os últimos dias do outono transcorreram sem intercorrências, até o inverno chegar. Tendo atingido 5 anos de idade, Lich revelou um pouco mais de seus talentos mágicos, provando ser inestimável para sua família. Ele acordava primeiro e aquecia a casa inteira com magia, até o chão. Naquele momento, a lareira estava acesa apenas porque era aconchegante e porque o arredondamento ao redor da lareira, especialmente durante as noites de inverno tempestuoso, era uma tradição familiar. Até o cozimento foi confiado a Lich. Elina preparava a refeição e Lich cozinhava mais rápido e melhor do que um forno ventilado, mantendo a sopa quente para todos durante toda a refeição. Ele não podia mais caçar por causa do mau tempo.
Seus pais tinham sido inflexíveis nisso. Mas Lita ainda podia ir à casa de Celia para fazer as tarefas para ela. Durante o último ano, ela ficou tão preguiçosa em se tornar dependente de Lita por manter sua casa limpa e suas ferramentas esterilizadas. Isso significava matar 2 coelhos com uma cajadada só para Lita. Agora ele tinha uma desculpa para ir buscar seu estoque particular de carne sempre que passava fome, e Celia tinha que pagar pelas tarefas. Lita faria isso de graça, apenas para sair de casa. Mas seus pais não concordariam. Então, Celia pagou a ele algumas moedas de cobre para limpar sua casa e mais algumas para Elina lavar a roupa. Elina e Haas receberiam bem qualquer renda extra, e lavar a roupa por 8 em vez de 7 não foi um grande esforço. Especialmente porque Lily fornecia um suprimento infinito de água quente. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Lit, Caldeira Suprema. Ele resmungava interiormente todas as vezes. Nas primeiras semanas do inverno, Lit fez um avanço muito importante. Ele finalmente entendeu como usar a imagem corporal do revigoramento em outras pessoas. Ele agora era capaz de deixar sua mana penetrar no corpo de outra pessoa e lentamente controlar o fluxo de mana, permitindo que Lit soubesse tudo sobre a condição física do sujeito. A única maneira de alcançar esse resultado era manter contato físico, procurando com mana sem prejudicá-lo. Lit imediatamente usou Entista, e suas descobertas foram terríveis. Seu corpo estava cheio da substância parecida com alcatrão, que por falta de um termo melhor, ele apelidara de impurezas. E a causa disso foram seus pulmões. Quase metade dos pulmões de Tista era composta por um tecido saudável. O resto parecia uma massa marrom escura que produzia ativamente impurezas que, com o tempo, enchiam os tecidos saudáveis de seus pulmões e traqueia, fazendo-a tossir primeiro e adoecer depois. Depois de pensar um pouco, Lee tinha certeza de encontrar uma solução melhor do que tudo que havia feito antes, mas muito mais embaraçoso. Embora agora sua idade real fosse de um homem de 30 anos, ele ainda estava em um corpo de 5 anos, o que achou extremamente desconfortável a ideia de falar sobre certos assuntos, especialmente com as mulheres da família. Depois de algumas respirações profundas para se acalmar, ele chamou Haas e Elina para pedir sua ajuda e permissão. Ele teve que emburrecer bastante o procedimento para que eles entendessem. Basicamente, não posso curar Tista. Ainda não. Mas descobri uma maneira de fazê-la se sentir muito melhor. Na melhor das hipóteses, ela poderia até se livrar da maioria de seus sintomas. E no pior dos casos? Haas perguntou cheio de preocupações. Na pior das hipóteses, ela será a mesma. É isso que tenho certeza. Mas preciso que você confie em mim. Ao contrário de suas expectativas, eles não fizeram nenhuma objeção ou pergunta. A confiança deles no domínio da magia de Lita era ilimitada e, aos seus olhos, ele tinha apenas 5 anos, enquanto Tista tinha apenas 7. Ela ainda tinha que amadurecer em todos os sentidos. Para eles era como ontem quando eles tomaram banho juntos na banheira. A primeira fase foi a mais fácil. Lita assumiria o controle do fluxo de mana de Tista, sobrecarregando seu corpo com a mana dele e forçando as impurezas a se afastarem dos órgãos internos em direção à pele. Ela se sentiria quente o tempo todo, como ter uma febre leve. Quando a maioria das impurezas estava prestes a surgir, Lita exigiu ser vendado e que Elina ou Rena testemunharam o processo. Tista era apenas uma criança, e Lee temia que suspeitas de horas extras pudessem surgir. Durante a Idade Média da Terra, os relacionamentos incestuosos eram repugnantemente comuns, e ele rejeitava até a ideia de ser considerado pervertido. A segunda e a última fase exigiram que Tista estivesse de molho na banheira, que havia sido previamente preenchida por Lit com água quente e sabão. Ele se lembrava claramente do fedor que as impurezas emitiam e, durante o inverno, a ventilação da casa era difícil, especialmente nas condições de Tista. O frio era seu pior inimigo. Então, ele poderia finalmente extrair as impurezas usando a magia Mater, criando e manipulando fluxos que massageariam Tista por todo o corpo. Lee destruiria as impurezas o mais rápido possível com a magia negra, impedindo-as de liberar seu cheiro. Foi um processo difícil que exigiu o uso de água e magia das trevas, enquanto mantinha o revigoramento ativo. Após o tratamento, ele também usava água mágica para remover toda a água que ainda existia no corpo dela e depois misturava magia de fogo e vento para obter um secador de cabelo improvisado. Quando finalmente terminou, Tista parecia ter acabado de voltar de um spa, enquanto Lit parecia ter acabado de voltar da mineração, encharcado de suor e sem fôlego. Como você está se sentindo? Tista respirou fundo. Eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Além disso, eu sempre sonhei em tomar um banho de inverno, em vez de ter que recorrer a toalhas molhadas de água. Obrigado, mano,
Você acabou de realizar dois dos meus desejos. Ela tentou abraçá-lo, mas ele levantou os braços em defesa. Por favor, não. Estou nojento agora. Não estrague meu trabalho duro. Agora preciso de um banho, um pouco de comida e 2 horas de descanso, no mínimo. Tanto a mãe quanto a irmã mais velha assentiram. Lit, querida, o que foi aquilo com a água que você fez? Elina perguntou. Você quer dizer o ponto? Droga, eu não posso dizer a ela que eu estava imitando uma hidromassagem. Eles não têm latinha aqui. Nem posso chamá-lo de jacuzzi ou algo assim. Seja como for, estou cansada demais para essa merda. Ponto. Massagem na água. Sim, isso pareceu tão relaxante. Tista adormeceu várias vezes durante o tratamento. Claro que deve ser agradável. As palavras de Rena foram preenchidas com expectativa. E aquela coisa para secar o cabelo dela. Você poderia fazer isso de novo também? Elena aumentou a aposta. Seu objetivo cada vez mais óbvio a cada segundo. Lita estava prestes a desmoronar. Não tinha tempo a perder com delicadezas. Você está sugerindo que gostaria de uma massagem com água quente também? Mas acenos de cabeça seguiram. Suas mãos se uniram em um apelo silencioso. Mas ponto. Mas ponto. Lee gaguejou. Vocês duas são ponto. Ele estava tentando encontrar uma maneira educada de dizer sexy. Lita ainda conseguia se lembrar do corpo nu de Elina quando ele ainda era criança. E ela tinha envelhecido muito bem. Rena tinha agora 11 anos. Talvez fosse o estilo de vida no campo. Talvez estivesse relacionado ao novo mundo. Mas ela já havia começado seu crescimento, desenvolvendo algumas curvas, sendo agradável e suave nos lugares certos. Lee já tinha tantas dúvidas para sua irmã mais nova. E Tista era tão plana quanto uma prancha. Apenas seus cabelos longos a denunciavam quando menina, em vez de menino. Somos uma família. E todos nós sonhamos em poder tomar um banho durante o inverno sem pegar um resfriado ou algo pior. Você não tem ideia de como ficamos mal cheirosos trabalhando no celeiro, cercado pelo cheiro do gado e do esterco. Às vezes, o cheiro é tão ruim que nem conseguimos dormir à noite. Você também não poderia nos ajudar? Elina, sua mãe, completamente alheia às preocupações de Lee, tentou jogar a carta de culpa. Lee desistiu. Tudo bem. Deixe-me descansar um pouco e então eu vou ajudá-la. Mas você ainda precisa me vendar os olhos, e eu exijo uma testemunha. Os dois começaram a rir alto. Por que tantos escrúpulos? Você é apenas um bebê, não um bandido. Eu gostaria de dizer que sou um cavalheiro, mas não sei a palavra para isso. Eu poderia dizer que sou um homem, mas isso os faria rir ainda mais. Corpo estúpido de 5 anos. Ele pensou. Decoro. Era a única palavra em seu vocabulário que ele poderia recorrer. Porra. Isso vai ser um inverno muito longo. Capítulo 14. Conflitos. Como previu Lit, seu quinto inverno revelou-se bastante interessante. O tratamento da condição de Tista exigia 2 sessões por semana, no mínimo, cada uma com duração de cerca de 4 horas. 2 para o tratamento em si e o tempo restante para ele tomar banho e recuperar suas forças. Manipular o fluxo de mana de Tista enquanto simultaneamente usa fogo, água e magia negra cobrou seu preço todas as vezes. A boa notícia era que, com tanta prática, ele estava se acostumando a lançar e manter vários feitiços ativos ao mesmo tempo. Todo o tratamento foi mais fácil que o anterior e seus sintomas foram melhorando rapidamente. Tista agora podia ajudar nas tarefas domésticas e no gado. Ela podia até dar longas caminhadas lá fora, quando o tempo estava bom. A má notícia era que o relacionamento de Lit com seus irmãos estava agora mais feio do que nunca. Toda vez que Tista melhorava, alguém censurava o Arpal por suas palavras passadas. E se ninguém o fizesse, então Tista o faria. Os ataques de raiva de Urpal realmente a machucaram. Suas palavras cruéis destruíram a imagem que ela sempre teve de sua família perfeita, de seu irmão mais velho atencioso. Tista fora humilhada e traída, e ela não esqueceria isso facilmente. Além disso, logo depois que os banhos quentes de inverno se tornaram disponíveis, Haas também começou a tomar banho. Urpal e Trion foram os únicos que ficaram de fora. Urpal porque ele não suportava o pensamento de ter que pedir algo a Lit, especialmente se ele tivesse que fazer isso educadamente. Sou o irmão mais velho. Não devo pedir favores. Devo dar ordens e ser respeitado por isso. E agora o sanguessuga virou até aleijada contra mim. E não posso colocar Tista no lugar dela. Caso contrário, ela fará com que eu pareça que sou o cara mau que maltrata uma menininha doente. Trion estava entre uma pedra e um lugar duro. Ele amava profundamente Tista, mas também amava e respeitava o Arpal. Trion era o único a seu lado, então ele não tinha coragem de trair o vínculo deles. Com todos os outros frescos e limpos,
Seu cheiro se destacava como um polegar dolorido. Mesmo com toda a boa vontade de sua família, era impossível evitar caretas repugnantes de tempos em tempos. A primeira vez que Tista apelidou a dupla de Orpal de Terrectifidor, ela derrubou a casa com risadas. Orpal e Trion culparam Lynch por sua humilhação, mas ele apenas os ignorou como sempre. Haas fez para Lito um par de sapatos de neve, passando mais e mais tempo com ele. Haas também começou a dar-lhe lições sobre como operar uma fazenda e ensinar como talhar. Lita ainda era muito jovem, mas sabendo que ele era capaz de esfolar e estripar a caça, Haas achou que não havia risco para ele ao manusear uma faca de talhar. Orpal e Trion viveram a situação de forma diferente. Até então, Lit passava a maior parte do tempo com as meninas, deixando Haas passar todo o seu tempo livre com os meninos. Eles se sentiram injustiçados duas vezes, uma vez porque Lita estava roubando o tempo do pai deles, o segundo porque ele sempre se recusava a ensiná-los a talhar antes de completar 8 anos de idade. As coisas ficaram ainda mais desagradáveis para Lita depois do inverno. Toda vez que ele tratava a Tista, ele percebia que algo estava errado. Tanto a mãe quanto a irmã tinham um olhar estranho nos olhos. Muitas vezes, eles abriam a boca, apenas para fechá-los imediatamente, dando-lhe o tratamento silencioso por horas. Lit não conseguiu descobrir o motivo desse comportamento, então sua mente começou a girar como um louco. Eles acreditam em mim como um pervertido. Eu os olhei de maneira inadequada. Talvez eles estejam começando a suspeitar de algo. Talvez eles saibam que eu sou de um mundo diferente. A completa paranoia de Lit não lhe daria um segundo de descanso, impedindo de ter uma boa noite de sono. Ele os ouviu suspirando com muita frequência. Algo estava definitivamente errado. Levou toda a sua coragem para reunir forças para enfrentá-los e pedir a verdade. O confronto ocorreu no quarto da menina, onde todos estavam reunidos para o tratamento de Tista. Lit, você realmente não notou nenhuma mudança? Elina perguntou fazendo beicinho. Sim, eu senti. Tista está se sentindo muito melhor agora, certo? Claro que sim. Mas você não percebe nada aqui? Ela acenou com a mão, indo da cabeça de Tista aos pés. Essa é a minha irmã. É? Ela perguntou. A saúde dela está melhorando. Nada está piorando. Tista ainda é Tista. Pela primeira vez em suas 3 vidas, Lit podia assistir com seus próprios olhos um rosto sincronizado fora dos gifs da internet. Rena estava furiosa. Sério? Você não percebe que o cabelo dela é mácio e sedoso? Que nunca emaranha ou fica com pontas duplas? Tista tinha cabelos castanhos claros com tons de roxo por todos os lados. Desde o início do tratamento, a cor ficou mais vibrante e visível. Tons de roxo. Este é realmente outro mundo. Afinal, gostaria de saber por que as mulheres os têm e os homens não. Lit pensou. Agora que você mencionou, sim, eu sim. Mas normalmente eu não ligo para cabelos. Eu mantenho o meu curto por um motivo. Rena balançou a cabeça. Você nem percebe que a pele dela ficou mais lisa, sem imperfeições? Que ela está ficando mais alta e esbelta que seus colegas. Lit continuou coçando a cabeça. Ele não sabia nada sobre a garota comum. Além disso, eles estavam simplesmente descrevendo os efeitos colaterais da remoção de impurezas. E por que isso é um problema? Não são todas essas coisas boas. Dessa vez, até Tista se juntou ao Facepalm. Eles têm inveja dessas coisas, manequim. Eles só querem que você faça o mesmo por elas. Lit ficou pasmo com essas demandas triviais. Todas essas caretas, o tratamento silencioso, tudo isso por uma razão tão estúpida. Lit, querida, ser atraente para uma garota é um grande negócio. Para suas irmãs, pode significar ter a possibilidade de escolher entre apenas um homem rico e um homem bom e rico. Isso pode afetar a vida inteira delas, a felicidade delas. Isso soou direto nos ouvidos de Lit. Como eu não pensei nisso? Para sua pobre mãe, isso significa que ela pode finalmente fazer todos aqueles vizinhos pomposos, altos e poderosos dela, que se gabam de ter muito mais dinheiro do que ela, exibindo todos os cremes de beleza que podem pagar, se expulsando de inveja. Isso soou direto nos ouvidos de Lee também. Ele aceitou com um suspiro, e sua vida finalmente voltou ao normal. Ele tinha que passar pelo menos 3 tardes por semana em todos os tratamentos, mas valia a pena. Toda essa prática fez seu núcleo de mana crescer firme e rápido, seu controle de mana e velocidade de lançamento melhorado aos trancos e barrancos. Logo antes do final do inverno, ele foi forçado a receber um novo cliente. Com o tempo melhorando, as famílias vizinhas começaram a se reunir com frequência. Às vezes, para uma visita, mais frequentemente eles simplesmente esbarravam enquanto trocavam mercadorias na vila. E isso estava deixando Haas louco. Lit, você tem que me ajudar. Seu pedido estava desesperado. Sua mãe parece pelo menos 10 anos mais nova,
E eu estou começando a parecer mais com o pai do que com o marido. As pessoas continuam murmurando como ela teve a infelicidade de se casar comigo, que ela poderia ter ficado muito melhor. Por favor, faça o que quiser comigo também. Lito ouvir os rumores. Eles eram maus e mesquinhos e mereciam ser encarados de frente. Ele não permitiria que ninguém falasse mal de seu pai. Tudo bem, mas apenas em algumas condições. O mesmo que pedi a minha mãe. Segredo. Ninguém nunca deve saber fora de você e de mim. Pense em todas as pessoas más que podem querer me explorar. Haas assentiu. Segundo, você nunca vai falar sobre isso com Orpal ou Trion. Nem me pede para fazer isso por eles. Não me importo se eles se apaixonam ou querem se casar. Eles deixaram bem claro o que sentem por mim e por Tista. Não colocarei em risco minha segurança por eles. Peguei o lag. Haas queria objetar. Lembrar a Lit que eles também eram da família. Mas o comportamento deles só piorou depois de serem forçados a passar tanto tempo juntos durante o inverno. Haas teve que repreendê-los várias vezes apenas para fazê-los se comportar corretamente. Só espero que, quando crescerem, meus filhos consigam consertar o relacionamento. Não posso forçá-los a se dar bem. E então, ele aceitou. Algumas semanas depois, Lit foi para a casa de Celia para a limpeza habitual. Antes de ir caçar, a luz do amanhecer fez o mundo ao seu redor parecer um conto de fadas. A fina camada de neve era imaculada, refletindo a luz alaranjada sobre as ervas daninhas e as árvores ao longo do caminho. Seu ambiente estava completamente silencioso, o mundo parado e em paz. Na clareira seguinte, Lee tirou a pedra mágica de sua bolsa, observando-a na luz da manhã. Durante os meses de inverno, a pedra mágica consertara a maioria das marcas de dentes. Tanto a força vital como o fluxo de mana haviam melhorado tremendamente, mas ainda era inútil no dia em que Lito encontrou. Apenas minha sorte. Ele suspirou. Arrisquei minha vida enfrentando esse rio por nada. Vamos torcer para encontrar algo nos livros de Nana. Caso contrário, minha única opção é encontrar alguém disposto a comprá-lo. Lita estava realmente impaciente para começar seu aprendizado. Isso significava finalmente poder estudar magia de livros, em vez de ser autodidata. Além disso, como curandeiro aprendiz, ele praticava magia e era pago por isso, ganhando reconhecimento e respeito pela aldeia. Tantos pássaros com apenas uma pedra. Depois de colocar a pedra mágica de volta na bolsa, Lit chegou ao seu destino e abriu a porta. Naquele dia, Celia estava fora da cidade para vender suas mercadorias. Então ela deixou a porta aberta para ele. Não demorou muito tempo para limpar tudo e sair. Assim que ele saiu de casa, ele foi atingido na cabeça por uma vara de madeira. Os olhos de Lítio ficaram embaçados. Ele sentiu alguém o empurrando de volta para dentro, fazendo-o cair no chão com um chute no estômago. Olha quem está aqui, a pequena sanguessuga. Lee reconheceu aquela voz. Ele era um dos amigos de Orpal. 4 garotos rapidamente cercaram Lit, chutando-o enquanto ele ainda estava caído, enquanto um quinto fechou a porta depois de verificar se ninguém os notou. Seu pequeno pedaço arrogante de merda. Orpal nos contou tudo sobre você. Como você o humilha todos os dias. Como você ousa roubar a comida dele. Sim. Outro gritou. Ele é seu irmão mais velho. Deve ser ele que está conseguindo a melhor parte da caça, não você, pequeno ingrato. Menos gritos e mais chutes. Trante. Lembre-se das palavras de Orpal. Se o sanguessuga tiver a chance de usar sua mágica, nós estaremos fodidos. Apesar de Lita estar enrolado, tentando desesperadamente proteger sua cabeça e estômago, outro chute roçou seu rosto, fazendo um de seus dentes de leite cair. Eu sei o que fazer. Trante avançou, segurando as mãos de Lit com força suficiente para esmagá-las. Vamos ver como ele faz mágica sem as mãos. Chegando tão perto, Trant forçou seus amigos a parar de chutar, e um momento era tudo o que Lit precisava. Ele lançou todos os raios que pôde reunir, chocando Trant com frio. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, a vara de madeira bateu na cabeça dele novamente, fazendo-o desmoronar. Seu idiota. Como ousa machucar seus mais velhos? Você merece morrer. O espancamento recomeçou. Desta vez sem nenhum sinal de misericórdia ou contenção. Lit começou a tossir sangue e dentes. Os 4 o cercaram. Lee tentou várias vezes sair do cerco, mas ele era enviado de volta ao meio todas as vezes. Muitos sentimentos estavam devastando sua mente, enquanto seu corpo estava queimando de dor. O despeito da traição de seu irmão, a raiva de ser agredido por meninos com o dobro de idade e tamanho. Mas acima de tudo, ele se sentia impotente com medo da morte. Mágica. Que utilidade você tem se eu não tiver tempo para me concentrar? Pedra estúpida. Eu a mantive pendurada no meu pescoço por meses. Faça alguma coisa. Me ajude. Alguém, me ajude.
Todos os seus apelos silenciosos não foram cumpridos. Enquanto sua consciência estava desaparecendo, Lich começou a se xingar por sua fraqueza e desamparo. Magia, artes marciais, toda essa preparação cuidadosa, inútil. Estranhamente, seu último pensamento não foi por sua família ou vingança, mas por seu último oponente. Se eu fosse tão forte quanto um Ri, ele parou minha magia espiritual tão facilmente por ponto. Seu instinto de sobrevivência entrou em ação. Sua mente e corpo agindo em uníssono, infundindo-se com mana. E eu também posso fazer isso. É o mesmo princípio por trás da visão de vida e fogo. A cada respiração, ele começava a invocar a energia elementar, mas em vez de perder tempo dando-lhe uma forma, Lich deixou que ela se fundisse diretamente com seu núcleo de mana, infundindo-se com a magia da terra. Todo o seu corpo começou a endurecer, a dor ficando cada vez mais maçante. Lich também se infundiu com magia de luz, acelerando sua cura e impedindo-se de perder a consciência. Logo ele foi capaz de ignorar os chutes, voltando em um movimento fluido. O que é a Terra? É apenas uma mistura de minerais e matéria orgânica, igual ao meu corpo. Eu posso ser imóvel como uma montanha. Com esse pensamento, ele endureceu ainda mais a cabeça, antes de bater de cabeça por baixo do queixo do agressor à sua frente. Antes que os três restantes pudessem se recuperar da surpresa e retomar o cerco, Lich levantou a guarda. O braço esquerdo para frente para bloquear, o braço direito pronto para atacar. Os amigos de Orpal ficaram assustados, depois que Lich derrubou seu líder com a cabeçada. A única coisa em sua mente era impedi-lo de usar magia, então eles avançaram, não dando tempo para ele se recuperar. O agressor mais próximo tentou dar um soco na cara de Lich, para atrapalhar qualquer elenco que ele pudesse tentar. 60% do corpo humano é feito de água. Eu posso ser sem forma como a água. O braço esquerdo de Lich, imbuído de magia da água, enrolou-se em volta do braço direito de seu oponente como uma cobra. O corpo queima calorias para produzir calor e energia. Eu posso ser destrutivo como fogo. Magia de fogo queimou seus músculos, concedendo a Lich pequenas explosões de força explosiva. Flexionando o braço esquerdo, Lich quebrou o membro imobilizado em 3 pontos: cotovelo, urna e raio, enquanto seu punho direito bateu no nariz do oponente, pulverizando-o. A dor fez o menino desmaiar, o nariz sangrando profusamente. Os dois restantes entraram em pânico e tentaram fugir. Nervos, sinapses, todas as informações e ordens do corpo são transmitidas por impulso elétrico. Eu posso ser rápido como um raio. Lich impregnou todo o seu corpo com magia do ar, tornando-se rápido o suficiente para piscar na frente deles, socando os dois nas gônadas ao mesmo tempo. Todos os seus oponentes estavam caídos, soluçando de dor ou desmaiando. Lich cuspiu um bocado de sangue, enquanto contemplava os resultados de seu último experimento. Parece que essa nova mágica coloca muita pressão no meu corpo. Talvez eu seja jovem demais, talvez tenha sofrido muito dano. Tanto faz. Tenho todo o tempo do mundo agora. Eu preciso decidir o que fazer com seus filhos da mãe. Lich disse enquanto usava magia de luz para curar seus ferimentos internos. Pode demorar um pouco, mas você receberá minha atenção total. Aproveite a sua estadia. Lich estava sentado no sofá, a mão esquerda no peito, realizando a cura. O caminho certo estava aberto à sua frente, liberando 5 raios que envolviam os 5 garotos como gavinhas, fazendo-os gritar de agonia.